Oi, gente! Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem, por favor, manda aquele arco-íris para eu saber que tá tudo certo, que vocês estão me escutando. Vamos chegando. Oi, gente! Oi, Bru! Ai, que bom. Então tá todo mundo ouvindo, massa! Gente, hoje é a minha última live, mas não é o último evento, tá? Não é o último dia do evento, a gente tem mais coisas aí pra acontecer. Mas como hoje é o meu último dia, bora participar bastante, bora fazer muita pergunta. É muito importante pra gente, nosso convidado vai estar aqui para bater um bate-papo com a gente, falar sobre um assunto que é um assunto super importante da gente conversar, debater, etc e tal. Então, vamos participar todo mundo, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Natália Bistão do Nascimento, eu faço parte do grupo de extensão Arte Mundana. A gente organiza a maioria dos eventos culturais no Instituto Federal. E aí a gente está vivendo esse contexto aí de isolamento social, então os eventos agora estão acontecendo de forma virtual. Essa live, ela faz parte de um conjunto de intervenções que já estão rolando lá no nosso Instagram, aqui no nosso Instagram, na verdade. Se você não sabe do que eu tô falando, assim que essa live terminar, passa lá no nosso feed e dá uma olhada, porque estão contando a história de muita gente importante, muita gente que foi essencial para o nosso movimento. E aproveita ainda, assistam aos IGTVs das lives que já rolaram, que foram a live de Lux, pessoa. Voltamos, gente. Deu uma travada aqui pra mim, travou pra vocês? Desculpa. Enfim, lembrando que o evento ainda não acabou. A gente tem amanhã uma live com Gaé falando sobre HIV, AIDS, arte e representatividade. E a gente finaliza com uma live artística no dia 27. Então você não pode perder. Vocês estão me ouvindo? Eu voltei. Ai, que bom que eu voltei. Tive um probleminha aqui, mas dá tudo certo. Então vocês não podem perder. Live de amanhã, dia 26, Gaé. E dia 27, o encerramento desse evento com uma live artística, com um monte de gente se apresentando. O Gui vai conduzir essa live e aí eu espero vocês lá. Hoje a gente vai conversar com o João Felipe. Ele vai falar com a gente sobre representação política LGBTQIA+. O João já tá aqui e aí eu vou já chamá-lo pra gente ter bastante tempo de conversa, tá? Oiê. Oi, João, tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Te escuto bem. Você tá me ouvindo tranquilo? Tô. Ah, que bom. João, muito obrigada por estar participando da nossa Pride Week 2.0. É um prazer ter você aqui com a gente para bater esse papo. E bora lá, antes de passar a palavra para você, eu vou contar para a galera aqui um pouquinho do seu mini currículo. O João, ele é mestre e doutorando em Sociologia pela FEFELET. É pesquisador do Núcleo de Sociologia, Gênero e Sexualidade da USP, nós. Realiza pesquisa sobre as relações entre movimento LGBT e política institucional no Brasil. E sobre... Tem mais coisa que você falou, pode completar agora você. Sobre relacionamentos afetivos e violência. Exato. Já passando a palavra, a gente já começa assim. E, gente, ó, tem um íconezinho aqui de interrogação. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode fazer no decorrer da live, que eu vou perguntando aqui para o João, tá bom? Vamos lá, João, pode falar, a palavra é sua. Já? Vamos. Não, gente, então, boa noite a todas, todos, todas. Bom, a Natália já me apresentou, né? Eu sou o João Felipe, mas vocês podem me chamar de Fi também. Eu queria começar agradecendo muito ao grupo Arte Mundana pelo convite, em especial a Natália, né, que foi com quem eu fui falando ao longo dos últimos dias, assim, e é quem vai me acompanhar aqui hoje nessa conversa.
E eu também queria mais que agradecer e também parabenizar vocês, né? Tanto pela organização, né, dessa segunda edição da Pride Week, assim, mas também pela atuação do grupo no geral, assim. Acho que em tempos tão difíceis, né, políticos, econômicos, termos políticos, econômicos, pandêmicos, enfim, é muito importante e admirável mesmo, assim, iniciativas como a de vocês e eventos como esse que vocês estão organizando. Então, para além de agradecer pela participação, agradecer por tudo. Assim. Obrigado. Muito obrigada a você, João. Sem a disponibilidade de pessoas tão capazes, tão comprometidas com a causa, como você, como Lux, como Isa, como Gaé, que vai conversar com a gente amanhã, e dispostos, né, a estarem aqui com a gente, batendo papo com um grupo de extensão, é muito. A gente se sente sempre muito honrado. Mas, enfim, eu já vou logo perguntando. Primeira coisa que eu quero saber é sobre nosso assunto aqui hoje. Quando a temática LGBTQIA+, surge no debate político brasileiro? Tá, olha, desde os primórdios do movimento, assim, né? Ainda no final dos anos 70, começo dos anos 80, no que se convencionou chamar de primeira onda do movimento, né? No que naquele momento se chamava movimento homossexual brasileiro ainda, né? E essa periodização, que na real ela parte de 78, quando surge tipo, o primeiro grupo de atuação, né? O Somos, né? E o jornal Lampião da Esquina, que são os marcos para pensar o surgimento do movimento homossexual brasileiro. E grosso modo dá para a gente dizer que nessa primeira onda, né, nesses primórdios do movimento, ela era formada predominantemente por grupos com caráter anti-autoritário, né, que buscavam danças amplas na sociedade, né, que viam a homossexualidade um meio para corroer as estruturas sociais a partir das suas margens e tal. Isso em termos predominantes, né? Mas já, apesar dessas características predominantes, já naquela época, desde o começo, né, já era possível observar relações entre o movimento homossexual e a política institucional. Mais especificamente entre o movimento e algumas agremiações partidárias, notadamente de esquerda, nesse período da abertura política ali, né, 78, 82. É, na verdade, né, a gente pode dizer que conviviam, então, no movimento dois projetos distintos de transformação social, né, de transformação da sociedade, contrapunham perspectivas mais autonomistas, né, e perspectivas mais socialistas. Né? Isso era fruto de várias tensões e gerava várias tensões dentro do movimento. Sobre essa relação, né, entre movimento e partidos, assim, desde o começo do movimento, diversos membros da organização trotskista, Convergência Socialista, que eu vou chamar de CES, a partir de agora, eles desempenharam um papel muito importante e, por vezes, bastante controverso, né, na politização da homossexualidade, né, porque a CS ela foi a primeira organização político-partidária, né, a criar uma facção gay, né, isso ainda em 79, né, vinculado à sua estrutura e tal. E, dessa forma, trazer para o campo, né, político da esquerda o debate sobre a homossexualidade. Chegando a organizar em 81, né, a primeira Conferência Nacional dos Homossexuais da Convergência Socialista, isso aqui em São Paulo. Isso tudo aconteceu no momento que a homossexualidade ela ainda era vista por grande parte da esquerda, sobretudo a esquerda partidária, né, como um símbolo de decadência burguesa, né, naquele momento. E a percepção hegemônica entre esses ativistas da esquerda, né, era de que os chamados movimentos identitários, né, então o movimento de mulheres, movimento homossexual, movimento negro, eles fragmentavam a classe trabalhadora, né, com suas demandas muito específicas, desviando então a atenção de uma luta maior que seria a luta de classe. Então, nesse momento, né, por isso, assim, essa aproximação entre o movimento homossexual e agremiações partidárias, ela era foco de muita atenção, né, entre os ativistas homossexuais. Então, por um lado, tinha alguns ativistas que eles acreditavam que a aproximação com os partidos de esquerda ela era necessária, né, que ela era importante e tal. Já outros percebiam que essa aproximação ela era uma ameaça à autonomia do movimento. Né? Então, essas duas visões estavam ali convivendo. Então, os militantes, né, homossexuais que participavam ao mesmo tempo do SOMS, esse primeiro grupo, né, da CS, a Convergência Socialista, eles eram o que a gente chama na literatura de movimentos sociais de brokers, né? Ou seja, eles eram figuras que eles estavam transitando entre diferentes esferas, né? E ao transitar, eles desempenhavam um papel muito importante, porque eles, na constituição de laços, né, entre o emergente movimento homossexual e setores da esquerda, né?
Porque, por um lado, eles estavam tentando conscientizar, né, o partido, no caso, a Convergência Socialista, da importância da questão homossexual, mas, por outro, eles também estavam tentando pautar a agenda socialista dentro do movimento. Então, eles faziam esse ir e vir. E é importante pontuar aqui também, né, da primeira onda do movimento, que vários militantes homossexuais tiveram um papel importante na fundação do PT, em 1980. Né? Caraca, eu não sabia. E na defesa, sim, e na defesa dos direitos dos homossexuais no programa do partido, para incluir essa questão no programa do partido naquele momento. E depois, né, quando a Convergência Socialista passa a ser parte do PT, ela vira uma corrente do partido por um tempo, assim, até que depois o que era a Convergência Socialista sai e vai se tornar o PSTU. Ah, enquanto corrente organizada do PT, né, a Convergência Socialista, os seus membros, né, eles vão tentar organizar um núcleo LGBT, um núcleo homossexual, né, dentro do PT, né, isso ainda nos anos 80 ali. Só que isso não acontece naquele momento, vai acontecer só em 92, né, um tempo depois. E aí depois, né, assim, durante as eleições de 82, né, tem alguns grupos homossexuais que eles vão atuar na arena partidária, que eles vão fazer um lobby amplo, assim, né, para partidos de esquerda e de direita, para tentar pautar a questão da homossexualidade, com os candidatos e tal. E, ao mesmo tempo, tem alguns ativistas com vínculos partidários e com vínculos com alguns grupos que vão se candidatar, já em 82. Né? Então, as primeiras candidaturas, elas acontecem em 82. Entendi. Oi, você falou alguma coisa? Não, eu falei que entendi. Eu fiz em 82. As Ah, primeiras candidaturas já acontecem em isso, 82. 82. Mas elas só acontecem e só as pessoas conseguiram se candidatar e se eleger, ou elas só se candidataram? Não, Tá, só se candidataram. tá. E foram algumas candidaturas assim, ó, pelo Brasil e tal, e a maioria dessas candidaturas aconteceram no PT, que foi o partido mais receptivo a essas candidaturas, mas tiveram candidaturas também em partidos de direita. E essas primeiras experiências, né, com os partidos políticos, em especial, né, com o partido de esquerda e tal, elas foram os primeiros contatos, né, do movimento sexual brasileiro com a política institucional. Essa primeira incursão eleitoral que tem agora de 82, por exemplo, né, ela foi pouco expressiva, né, em número de votos, quem se elegeu e tal, mas ela teve um papel importante na trajetória do movimento, quando a gente olha o prospecto, porque ela foi a primeira experiência, a primeira vez, né, que o movimento passa a se utilizar de estratégias mais institucionalizadas, né, de atuação. E aí, para fechar essa parte mais dos primórdios, assim, né, tem três pontos que surgiram quando eu fui falando, assim, eu acho que são pontos importantes ao longo da trajetória do movimento e para a gente olhar para a representação política LGBTQIA+. Né? O primeiro, as candidaturas, né? Então, que muitas vezes são iniciativas individuais, né? Pessoas que decidem se candidatar, e tal. O segundo, que é a abertura dos partidos à temática, né? O quão abertas essas instituições estão a receber por demanda. E aí, um exemplo, né, de como dá para a gente avaliar isso são a criação de setoriais LGBT, por exemplo, né? E um terceiro, as iniciativas movimentistas, que eu vou chamar, né, em prol da representação política, que a gente já vê já, né, desde ali dos anos 80, né, com as campanhas em prol dos votos, né, organização de debates e tal, que vão continuar acontecendo ao longo dos 90, 2010 e tal, e ganhando mais força, eu acho. Entendi. E aí eu queria te perguntar, a gente já tá, você deu um panorama, assim, né, para a gente entender um pouco esse contexto histórico. E eu queria que você explicasse para a gente a importância da gente ter representantes LGBTQIA+ na política. Tá. Para te responder isso, eu vou começar te dizendo que eu acho que tem duas dimensões que são importantes, assim, para pensar isso. Eu acho que tem uma dimensão mais normativa, teórica, ou mesmo filosófica, vamos dizer assim, que pensa a representação política a partir de um dever ser, né? Ou seja, são reflexões preocupadas com quem representa, o que representa, etc. Isso de forma mais ideal, assim. E tem uma segunda dimensão mais empírica, assim, que ainda que não perca de vista essa reflexão mais teórica também, né? Enfim, mas vai estar preocupado em olhar para casos concretos. Então, tipo, olhar para experiências de representação política LGBTQIA+, por exemplo, ou de outros grupos, tal,
e refletir sobre como essa representação está acontecendo na prática, né? Então eu vou olhar um pouquinho para essas duas dimensões para tentar te responder e eu vou tentar não entrar muito nessa discussão teórica para não me estender tanto, assim, ser um pouco breve, mas é importante dizer, né, assim, que esse conceito de representação política, essa discussão sobre o conceito de representação política, ela é antiga, né? Então, a gente consegue situar ela pelo menos desde o século XVII, assim, né, com o Thomas Hobbes, né, o Leviatã e tal. Mas foi uma americana, né, a Hannah Pitkin, assim, em 67, né, ela vai escrever um livro que se tornou clássico, assim, que é o conceito de representação. Ela apresentou naquele livro uma tipologia da representação, a qual estabelece alguns tipos de representação. E aí, grosso modo, assim, dá pra gente dizer que, seguindo o que ela está dizendo ali, que representação basicamente é tornar presente o que está ausente, né? Então, em suma, a representação política também seria isso, né? E ela vai fazer uma distinção importante no livro dela entre representação descritiva e representação substantiva. Ai, que bom que você vai A falar representação disso. descritiva... Desculpa te tesourar, porque eu li no artigo e fala o Ah, material que você me deu fala sobre isso, né? Aí eu fiz assim, ai, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Que massa que você está abordando. e aí, por representação descritiva, né, a gente dá para entender que é um espelhamento nesses espaços de representação política dos representados, né, dos grupos que compõem a sociedade. É como se esses espaços de representação, se eles fossem uma espécie de microcosmos, né, ou de uma sociedade miniatura, assim, né. E aqui a ideia, a preocupação, né, é com quem representa, né. Então, tipo, com quem está exercendo essa representação. Porque há a ideia de que diferentes grupos sociais devem estar representados, né? Se eles existem na sociedade, eles devem estar presentes no parlamento também. Essa ideia de representação descritiva, né, ela é muito criticada pela própria Pitkin, né, porque ela vai dizer que essa preocupação com a representação dos diferentes grupos faz perder de vista a preocupação com o conteúdo, né, que está sendo representado. E para ela ao se preocupar com quem representa e negligenciar eventualmente, né, tipo, quais são os termos, as ideias, as propostas que estão sendo representadas, isso seria prejudicial para a própria qualidade da representação política, na visão dela, né? Então, para ela, né, o ideal seria a representação substantiva, né, que seria e aqui a ideia de representação substantiva, a ênfase não é em quem representa, né, mas nas ideias, nas concepções, nos interesses, né, que são representados nesse espaço, né, de representação política. E aí, como eu disse, né, agora há pouco, ela escreveu no final dos anos 60, e esse livro ficou muito influente. Assim, né? E aí, décadas depois, assim, lá para os anos 90, começa a ficar mais fortes críticas feministas, né, de teóricas feministas, às teorias da representação política, que se baseavam ainda muito, né, nessas ideias da Pitkin. Já que essas autoras vão começar a questionar, né, a ausência e a exclusão de determinados grupos sociais, em especial as mulheres, dos espaços de representação. Então, vai ser, né, a partir das formulações feministas, né, que está buscando refletir sobre a exclusão das mulheres dos espaços de poder, que vai se observar uma valorização do caráter descritivo da representação, né, a partir de uma ideia que vai ficar conhecida como política da presença. Nessa Deixa eu discussão... perguntar uma coisa. Peraí. Claro. Então, tá. Quando você fala, então, da política, da representação descritiva, você diz que seriam grupos que vão ser representados dentro de um determinado espaço de poder, dentro da política especificamente. Mas não necessariamente essas pessoas, falando da crítica, né? Só para ver se eu entendi. Essas pessoas, elas representam os detalhes, as particularidades de cada um desses grupos? Ou eu estou viajando no que eu estou te perguntando? Nesse primeiro momento, a crítica dela é justamente essa, assim, né? Que você só considerar que determinados grupos devem estar representados, você considerar o que eles vão estar levando, tal, para ela não seria adequado. E ela investe na segunda forma de representação, que é a substantiva. E aí vai ter uma elaboração dessa crítica feminista, aí vai conseguir juntar essas duas formas de representação, que é um pouco essa política da presença. Não é uma mera política da presença. Entendi. Que não é só, tipo, que as mulheres estejam lá representadas. Também tem uma preocupação
com qual é o conteúdo do que essas mulheres vão estar defendendo, né? E, Entendi. Não pode e ser essa discussão qualquer. começa com... Não pode ser qualquer mulher que É, esteja falando qualquer coisa, né? Não é simplesmente pegar uma mulher, e jogar não lá é essa e. defesa. Entendi. Tá. Obrigada. Mas aí eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar nisso, Tá. aqui nesse pedaço. E aí, então, a partir da crítica feminista, há uma valorização, né, desse caráter descritivo da representação, dessa importância de ter mulheres no espaço. E aí fica como a política da presença, né, essa ideia. E nessa discussão, uma autora que é fundamental, assim, é a Anne Phillips, né, que é uma autora americana também. E a Phillips, ela vai defender essa necessidade do que ela chamou, né, de política de presença, a partir da percepção de que não bastou, né, o voto feminino para que as mulheres estivessem presentes nesses espaços de representação e promover uma igualdade, tal. Isso não aconteceu. Porque mesmo após, né, a conquista do voto, né, e tal, a representação política continuou baixa, né, nos lugares onde aconteceu, né, o sufrágio universal. Ela vai defender, então, que são necessárias políticas de ação afirmativa, né, cotas, né, ou seja, as cotas no partido, né, para se candidatar, ou as cotas nas cadeiras, né, tem cotas para ter um número específico de cadeiras no parlamento que são destinadas para mulheres, né, para tentar corrigir essas discrepâncias, né. Mas aí tem a pergunta que você fez, né, para a Philips é importante dizer que não é meramente você substituir a representação substantiva, ou seja, a representação das ideias, interesse e tal, por uma representação da presença, né, que está preocupada em ter uma representação descritiva, que todos os grupos estejam lá, independente do que eles estão defendendo. Para ela tem que ter uma combinação das duas coisas, né? Ou seja, os grupos têm que estar presentes, mas também tem que ter uma preocupação com o que está sendo defendido, né? E aí, enfim, ela traz essa ideia, essa da política da presença. E aí há toda uma discussão em torno disso, em todo um acúmulo, né? E sobre essa combinação entre a representação descritiva e a representação substantiva e tal. E aí uma outra autora, ela vai avançar um pouco mais nisso, que é a Iris Young, ela vai trazer a ideia de perspectivas sociais, né? Que essa ideia, né, de perspectiva social, assim, é uma ideia que reconhece, né, que diferentes grupos sociais têm diferentes perspectivas. Uh, assim, na verdade, o que ela está querendo dizer é que a perspectiva social é um conjunto de experiências, questões que são comuns a um dado grupo, por exemplo, os gays, ou as lésbicas, ou as travestis. E a partir de onde, né, dessa perspectiva social, se iniciam questionamentos, né, reflexões e tal, mas não necessariamente se chega a conclusões, né? Ou seja, é um lugar de onde se parte, mas não necessariamente é a partir dali que você chega. Tá? Tá. Entendi. Tá. Então, a perspectiva lá seria então posicionamento no mundo, na sociedade, e tal, a partir de onde são feitas questões, elas são levantadas e tal, mas de onde não se extrai conclusões necessariamente. Tá. Então, tentando resumir, porque eu acho que pode ser um pouco complicado a ideia, mas é fundamental pensar a perspectiva como um ponto de partida, mas não como um ponto de chegada, né? Então, fazer qualquer coisa se ficar confuso, que eu tenho que focar. Só que esse ponto de partida, né, ele não é meramente individual, né? Assim, eu não parto enquanto João Felipe só, né? A ideia dessa perspectiva social é chamar justamente a atenção para o pertencimento de grupo, né? Porque as experiências de grupo, né, sejam elas experiências de acesso, acessos que você tem por ser de determinado grupo, ou experiências de discriminação por ser de determinado grupo, ou experiências de restrição de direitos por ser de determinado grupo, né? Elas são experiências que elas transcendem, né, as experiências do indivíduo, né? Ainda que seja um indivíduo que viva essas coisas todas, né? Então, ainda que eu, João Felipe, viva essas experiências na minha vida cotidiana, né? Elas são compartilhadas com outras pessoas, né? Então, essa perspectiva social são coisas que eu compartilho com outras pessoas que estão mais ou menos posicionadas no mesmo lugar que eu, né? Então, Ah, experiências de... tá. Tá. Agora ficou mais claro. Entendi. Ah, Entendi. Tá. bom. É, aí, assim, né? Ou seja, tem oportunidades, mas também tem constrangimentos, né? Que eles são compartilhados pelos membros do mesmo grupo, né? Então, tipo, sejam LGBT, mulher, negro. E aí, nesse sentido, tipo, ocupar posições semelhantes, né? Não vai
também necessariamente implicar exatamente em posicionamentos iguais, né? Assim, então, tipo, porque nós somos sujeitos muito complexos, né? Então, tipo, né, a gente tem uma idade específica, uma classe social específica, uma identidade de gênero específica, cada um tem uma identidade de gênero, uma raça, cor, enfim. Somos Nós somos sujeitos diversos, muito né? complexos. E essas questões, todas essas questões afetam nesse conceito que você está apresentando para a gente, é isso? Sim, sim, sim. E a gente tem trajetórias muito únicas também, né? Então a gente não vai ter necessariamente posicionamentos iguais, né? Ainda que a gente possa partir de lugares bastante semelhantes, em alguns casos, né? Mas isso significa, né, que sujeitos que ocupam posições semelhantes compartilham experiências, mas não necessariamente vão compartilhar as percepções em relação àquelas experiências. E aí é por isso que muitas vezes, né, uma pessoa ser negra não significa que ela vai necessariamente se mobilizar no combate ao racismo, né, por exemplo. Ou que uma pessoa ser LGBT, ela vai necessariamente defender os direitos LGBTQIA+, né? Então, às vezes, não há essa correspondência que a gente espera, né? Às Entendi, vezes ela não acontece. entendi. Para tentar exemplificar, se estiver confuso, né? Em termos de perspectiva social, assim, eu, João Felipe, assim, né? Enquanto um gay, cis, negro, morador de uma periferia de São Paulo, eu estou muito mais próximo do Fernando Holliday, né? Do que de um Eduardo Suplicy, né? Mas, ainda que em termos político-ideológicos, né, eu esteja muito mais distante de Fernando Holliday, né? Então a gente pode partir de lugares razoavelmente semelhantes, mas a gente pode chegar em lugares totalmente diferentes, né? Então é um pouco Entendi. essa a ideia. Tá? Tá, perfeito. Tá, eu vou continuando, então. Se Tá, ficar alguma coisa confusa, não, não, você ficou me faz. ótimo. O exemplo foi sensacional. E aí, a partir, né, dessa discussão sobre política de presença e perspectiva e tal, tem uma diferenciação importante, né, que é entre a gente incluir ou representar, né, membros de um e incluir ou representar, tipo, o grupo, né, que são coisas diferentes, né. Então, o que está em jogo, né, quando a gente fala da importância da representação política de pessoas LGBTQIA+, né, por exemplo, é entender que a demanda por uma maior presença de pessoas LGBTQIA+, em espaço de representação, não significa, né, uma reivindicação pela representação dos interesses desse grupo, necessariamente. Já que diferentes sujeitos LGBTQIA+, podem representar diferentes interesses, né? Eu vejo o Fernando Holliday, por exemplo. Pois é, né? Ou mesmo diferentes antagônicos, né? Sim. Então, aí para fechar isso, finalmente, na minha opinião, né, quando a gente fala de representação política LGBTQIA+, é preciso, para mim, né, é preciso sim defender que sujeitos LGBTQIA+, estejam presentes nesse espaço de poder de representação, mas é preciso questionar que representação que é essa, né? Ou seja, tipo, é preciso olhar para as pautas que essas pessoas estão defendendo, né? Essa foi a discussão teórica. Ou seria, eu tentaria, não sei se faz sentido, mas eu diria que precisa ser uma representação de qualidade, né? Não sei se faz sentido. Uhum. De qualidade no sentido que ela realmente trate de questões que sejam que o seu plano de governo, etc. e tal, seja pautado em questões que, de fato, atravessem a vida das pessoas LGBTQIA+, né? Então, não adianta eu ter uma pessoa me representando lá, eu me identifico como uma mulher negra, vê se faz sentido o que eu tô querendo dizer. Uma mulher negra me representando lá e tendo umas atitudes como do Fernando Holliday, né? Então, não é isso que a gente quer, não faz sentido. Então, é mais ou menos isso, né? Que você Isso, estava isso. explicando pra gente, né? Seria um pouco buscar aliar essa presença de pessoas desses grupos marginalizados nesses espaços, mas pensar tipo, que envolver nisso também o que está sendo representado, né? Tipo, o que essas pessoas vão levar de discussão, de demanda, né? Não basta só que elas estejam presentes lá, né? Porque Pensar, a gente desculpa. Pode falar, pode não falar. imagina, pode falar. Porque Não, não. a gente percebe que às vezes são só
parece que está preenchendo um espaço de um determinado. Ah, então, vamos colocar um gay lá, vamos colocar, né, uma Uhum, mulher lésbica lá, só para preencher um espaço, né, que não tem uma eficácia, né, de verdade, né, que faça a diferença dentro do movimento, né. Então, esse tipo de uhum. representação não nos interessa, né, acredito eu. Entendi. Sim, acho que é por aí. E aí eu queria te perguntar também se a gente está falando de representação política, nós tivemos as Ah, eleições. eu posso só Pode, falar pode. um negocinho? Eu vou tentar ser curto, não me demorar muito. Não, imagina. Mas é que tem uma coisa que, pensando nessa coisa da importância, né? Uhum. Tem algo sobre a atuação mesmo. E aí acho que isso também traz uma dimensão da importância de ter essas pessoas nesses espaços. Eu vou tentar cortar o que eu tinha pensado em falar. Mas, por exemplo, né? Tem dois exemplos, né, de pesquisas que fizeram com relação à presença de pessoas, de grupos marginalizados no espaço de representação, como isso afeta a representação. Um primeiro, né, é uma pesquisa que foi realizada pela iniciativa Me Representa, né, que é a hashtag Me Representa, nas eleições de 2018, né, com cerca de 900 candidatos, e ela apontou que cada grupo social tende a defender de forma mais empática, mais decidida, assim, as suas próprias pautas. Né? Então, mulheres vão defender mais questões relacionadas às pautas de gênero, negros e negras vão defender mais as pautas raciais, e pessoas LGBTQIA+, tendem a defender mais as pautas de diversidade sexual e de gênero. Um outro exemplo, que também é muito legal, né, é que a revista Asmin, né, elas têm um projeto chamado Elas do Poder, e elas têm medido como cada parlamentar, né, deputados, deputadas, senadores, senadoras, têm atuado em leis importantes para mulheres, direitos das mulheres aqui no Brasil. E elas criam um ranking entre os parlamentares, os partidos e tal. E elas perceberam, né, que essa questão da política da presença é muito importante, né? Porque, embora as mulheres fossem apenas 15% no Congresso Nacional em 2020, elas propunham 4,5 vezes mais projetos favoráveis para os direitos das mulheres, quando comparadas com os parlamentares homens. E, ao mesmo tempo, né, 74% dos projetos que eram desfavoráveis para os direitos das mulheres, né, eles eram propostos por homens. Né? Então, tipo, um pouco essa importância dessa política da presença. Né? Sim, essencial. É essencial. A gente precisa de, né? Falando de mulher, né? Porque é tudo. A gente percebe que é totalmente dominado por homens héteros, cis, né? E se a gente mantiver esse tipo de pessoa, só esse tipo de pessoa lá, não faz sentido algum, né? A gente não abarca toda uma sociedade, né? Representada Uhum. por esses machos alfa aí, né? Enfim, e aí a gente falando de representação, tivemos eleição aí, né? Enfim, mas tivemos aqui, né? Eu queria saber se a gente pode comemorar o fato de número de candidatos LGBTQIA+ eleitos terem aumentado nos últimos anos, ou ainda nós temos muito que caminhar. Olha, eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente pode comemorar, né, onde a gente está, onde a gente está caminhando, mas ainda tem muita coisa para caminhar, né? E acho que é um caminho longo, ainda bastante longo e tortuoso. Eu acho que, assim, de forma geral, assim, dá pra gente falar que o resultado das eleições do ano passado, eles foram até que positivos, assim, né? E isso, quando eu falo isso, eu tô pensando não só em relação a LGBTQIA+, mas a outros grupos marginalizados também, mulheres, gays. Só que, ao mesmo tempo, né, o perfil dos representantes mudou pouco, né? Então, continua sendo, tipo, majoritariamente de homens, brancos, héteros, né, de classe média alta. E além disso, né, a gente não pode ter que muitos desses espaços, né, que esses sujeitos LGBTQIA+ vão passar a ocupar, vão ser espaços com uma composição bastante conservadora, né? Isso, com certeza, assim, muito provavelmente vai ser fonte de tensão, né, e de hostilidade para esse sujeito, né? E aí, ou seja, né, depois que você supera as barreiras que entra num partido, você consegue se candidatar, consegue se eleger, chega no espaço, você ainda vai ter que ter dificuldades para tentar ali, né, naquele espaço de representação e tal. Então, esses parlamentares vão ter que encontrar
formas, né, de lidar com isso, de, né, fazer alianças, né, e, e aí nessa direção, né, eu acho que tem uns casos, né, que especificamente acho que são muito relevantes nessa sentido, que são os casos de violência política envolvendo mulheres trans e travestis que foram eleitas nas eleições de 2020, né? Eu acho que vocês devem ter ficado sabendo, né, e tal. E aqui eu acho que vale a pena definir, né, o que poderia ser entendido por violência política, né? Eu vou citar um trechinho de uma nota técnica sobre candidaturas trans, saiu essa semana, e acho que eu te mando depois, porque está bem interessante, sabe? Acabou de sair do forno, que o pessoal da FGV e da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, fizeram. E eles vão falar que violência política, né, são atos de agressão física, psicológica, moral, virtual ou institucional contra pessoas que fazem parte da cena pública brasileira, cometida com o objetivo de atentar contra a vida, agredir, ameaçar, ofender ou limitar ilegitimamente, por qualquer meio, o pleno desenvolvimento e a participação política de dirigentes partidários e representantes eleitos, candidatas, pré-candidatos e candidatas, impedir ou restringir o acesso e exercício de funções públicas. E aí, não sei se vocês viram, né, mas esse tema, né, acabou sendo, inclusive, matéria do Fantástico, né, tipo, recente, acho que é um mês atrás, né, acho que todo mundo sabe, né, do Fantástico e tal. E desses casos, né, assim, para citar três, assim, para trazer, assim, para a memória, né, tem os mais recentes, né, que são os atentados às parlamentares trans aqui da Câmara Municipal de São Paulo, né, as ameaças à Erika Hilton, mas também os atentados que ocorreram em relação a Samara Sossi, né, que é uma co-vereadora pelo quilombo periférico do PSOL, que um homem efetuou disparo de arma de fogo na casa dela, e o caso da Caroline Yara, que é co-vereadora pela bancada feminista do PSOL, e jogaram bombas na casa dela. Além desse, teve um caso que aconteceu, né, em 2019 com a deputada estadual Érica Malunguinho, né, dentro da Leste, né, então que um colega parlamentar, Douglas Garcia, e depois se descobriu que ele era um gay, conservador, cis, direito e tal, ele a ameaçou, né, disse que se encontrasse, o modo como ele falou foi, se visse um homem no banheiro feminino, ele estava se referindo a ela, né, ele tiraria ela de lá no carro, né, então você também deve ter ouvido falar desse caso e tal, Sim, sim. e acho que são exemplos, né, do, do caminho que tem para se perseguir, né. Mas, ao mesmo tempo, né, que eu citei essas coisas, isso deixa a gente pensando que tem muitos desafios, né, para enfrentar, e a gente tem, de fato. Eu acho que tem alguns aspectos que eles são animadores também, né, porque eu acho que a eleição desses sujeitos LGBTQIA+, e, consequentemente, né, tornar esses espaços mais plurais, mais diversos e tal, não só tem um impacto, né, na defesa dos direitos LGBTQIA+, né, como, por exemplo, eu citei o caso dos direitos das mulheres, né, como que elas estarem lá faz a diferença, mas acho que também tem um efeito simbólico importante, né, porque a presença desses sujeitos, desse espaço, né, eu acho que acaba contribuindo para construir, consolidar também, né, outros imaginários sobre quais sujeitos podem ocupar determinados espaços, né, ou seja, quais sujeitos podem ocupar a política institucional, né. Acho que cada vez mais pessoas, né, então vão passar a ver como uma possibilidade, né, mais factível, né, que pessoas LGBTQIA+ ocupem esses espaços de poder, né, e com a presença de uma Erika Malunguinho, de uma Erika Rio, nesses espaços. Encoraja, né? É encorajador. Uhum. É muito triste a gente perceber essa violência política, né? Enfim, pessoas que foram eleitas, né? E, por exemplo, a Erika Hilton com um número altíssimo, né? Uhum. Inclusive. E sofrer. Elas já lidam, né? Assim, essas pessoas já lidam com uma. É muito difícil ou já chegar para ocupar esse espaço de poder. Eu estava lendo o artigo que você me encaminhou, que estava fazendo uma análise, né? Que faz uma análise de 2014, enfim, das eleições, e como mostra a porcentagem de pessoas trans que são formadas, né? Que estavam
se candidatando e eram formadas, né? Mas não nas de 2014, acho que no perfil anterior, estavam fazendo uma análise. Então, esse grupo já tão marginalizado ocupa esse espaço de poder e aí chega lá, tem que enfrentar esse tipo de situação que nem sempre elas são levadas a sério, né, pelo poder público, né? Vi de pessoas que tiveram que ir morar no exterior, sair do Brasil, por conta de ameaças, né? Então, é um cenário um pouco assustador, apesar, assim, é uma coisa meio ambígua, né, da gente dizer, é assustador e, ao mesmo tempo, é encorajador, né? Você vê essas pessoas lá ocupando esses espaços, né? Então, eu imagino, eu olho e falo, porque essas pessoas me representam, assim, sabe? Eu me sinto de fato representada. São pessoas que eu, particularmente, não me arrependi de ter votado e falo, caraca, eu votei nessa pessoa e que massa que eu votei nessa pessoa, entende? Então, são as poucas alegrias que, pelo menos para mim, eu tenho vivido nos últimos dias, né? Nos dias de hoje, né? Foi ter votado nessas pessoas tão importantes e tão essenciais. E eu acredito que não só para o movimento, né? Porque eu acredito que quando essa galera se movimenta e vai ocupando espaço, ela traz junto com ela muita gente, né? Não são só elas, né? É muita gente marginalizada que vem junto, né? Então, é muito significativo. Eu acho incrível isso, sabe? E muito triste que tenha que ser desse jeito. Muito triste que tenha que ser desse jeito, né? Enfrentar um leão por dia para conseguir executar o seu trabalho, né? Enfim, desculpa a palestrinha, mas é que Só é muito. maravilha. É muito. Não, mas mas só um parênteses que você falou, né? Acho que até a gente até vai voltar nisso depois, eu imagino, mas por mais que possa parecer paradoxal no primeiro momento, né? Algo que motiva muito, né, a mobilização eleitoral de sujeitos LGBT, a gente percebeu numa pesquisa que a gente fez no ano passado, é justamente o contexto que a gente tem vivido, assim, né? Então, tipo, tanto esse contexto mais adverso, né, tipo governo Bolsonaro, não sei o que, muita gente tipo resolveu se mobilizar politicamente pela via eleitoral, justamente por esse contexto, assim, né? Poderia ser um fator de desmobilização, mas pelo contrário, um fator de mobilização, né? Da mesma forma, se você acabou citando a Marielle, o caso dela também, né? Assim, o que aconteceu com ela também serviu para muitas pessoas resolverem, a despeito, né, de receio, de medo e, né, todo o resto, resolver se colocar, né, Se tornou um posicionar e enfrentamento, pensar. né? É um enfrentamento, né? Isso é muito importante. Ainda bem, né, que a gente consegue fazer as coisas, esse tipo de coisa vivendo aqui no Brasil, né? Ainda. Eu queria saber também, a gente estava falando do aumento, né, da candidatura de pessoas trans, né? Eu queria saber ao que você associa o aumento desse número? O que você acredita? Você acha que já está associado com isso que você acabou de me dizer, assim, dando como exemplo Marielle, e tem mais algum outra questão envolvida nisso? Tá, é que eu tinha pensado em responder algo nessa linha, mas tá muito longo e eu acho que o nosso tempo já está Não, ó, a gente indo. tem 15 minutos. Se você Tá, quiser falar, pode falar. tá. Eu vou cortar umas coisas que eu ia falar. Eu acho que eu queria falar duas coisas, na verdade. Acho que um primeiro ponto de pensar os aspectos que eu acho que são importantes para pensar o aumento dessas candidaturas, né? Acho que tem algumas coisas. E depois, também, de pensar algumas coisas para tentar jogar algumas coisas para a gente pensar por que elas lograram sucesso, sabe? Acho que são duas coisas diferentes. Tá. Aí eu não vou fazer tanto o que eu tinha pensado em fazer, né? De uma trajetóriazinha de como essas coisas, essas candidaturas foram aumentando e tal. Isso a gente pode voltar depois, caso você queira. Mas eu vou mais para esses aspectos que eu acho que ajudam a gente a entender um pouco o boom de candidaturas LGBT em 2000, né? A única coisa que eu vou falar, não vou fazer toda a trajetória, mas que assim, no caso das candidaturas LGBT, né, em 2020 foi o maior número já registrado, né, 502, assim, né? Embora esse número, né, dê pra gente falar num boom de candidaturas LGBT, né, a gente pode dizer que esse número ainda é muito baixo também, né?
quando a gente olha proporcionalmente, né, e tal. Então, em 2020, assim, só para situar vocês, houve 518.328 candidatos concorrendo a 58.208 vagas de vereança. Desse total, 502 eram LGBT, QIA+, o que representa 0,097%. Então é muito pouco, né? É, e aí, enfim, tem os números de São Paulo também, mas não vou entrar nisso. Ah, e aí, mas é isso, a gente observa, é o maior dano que a gente já teve. E aí, quando a gente olha historicamente, isso foi aumentando ao longo das eleições, né? Isso é importante ter em mente. E aí tem uma coisa que eu acho que é legal falar também, é que, ó, para te falar disso, né? Que no caso das eleições locais, né? Dá para gente comparar com as do ano passado, né? Para prefeitos e vereadores, em 2004 foram 81 candidaturas, né? Em 2012 foram 173. Em 2016, 256, né? E em 2020, 502, né? Então, foi ocorrendo um aumento significativo, né? Para essas candidaturas. E tem uma coisa que é interessante, né? Essas candidaturas LGBTQIA+, que até 2014, o perfil delas, né? Ele era um perfil, o perfil dos candidatos LGBTQIA+, ele não destoava tanto do político profissional, né? Então, era basicamente, tipo, eles tinham as características típicas, né? Então, eles são a maioria homens, gênero, com nível educacional, tipo, médio-alto, na idade produtiva, com profissões que permitiam eles dispor de tempo livre, né, e tal. A partir de 2016, né, isso começa a mudar. E das 256 candidaturas, né, LGBT identificadas naquele ano, em 2016, 94 eram de pessoas trans. Já em 2020, né, das 502 candidaturas, né, 294 eram de pessoas trans, o que representa 58% do total, né? Então, tipo, a maioria das candidaturas passaram a ser de pessoas trans. Então, e aí tem acho que três pontos que eu acho que ajudam um pouco a explicar esse boom das candidaturas LGBTQIA+, que eu acho que, o primeiro, né, são as mudanças nas relações entre o movimento LGBT e a política institucional, né, que ocorreram especialmente na passagem dos anos 2000 para os anos 2010. A avaliação que esses candidatos fizeram no contexto político atual, que eu citei agora há pouco, e as mudanças no sistema eleitoral, né. Esse ponto um, assim, os anos 90 e 2000 eles foram marcados por um período de atuação por vias institucionais, né? Então, diálogo com o Estado, né, e tal. O ápice disso, né, foram os governos Lula, né, no qual houve a participação social se tornou uma política de Estado, né, de governo. Os LGBT passaram, né, a inseridos na elaboração dessas políticas públicas, né. Então, tiveram conferência nacional, Brasil sem homofobia, né, enfim. Então, nessa passagem, né, da FHC para Lula, o movimento, né, nesse período, o movimento ele passa a se utilizar de estratégias mais institucionalizadas, então, especialmente atividades de lobby e advocacy, né. A gente também observa, né, quando a gente olha a relação com o movimento e partido nesse momento, né, dos anos 2000, sobretudo, né, que é possível observar um aumento progressivo das candidaturas para o LGBT, tanto de pessoas LGBT quanto de candidatos aliados. Há uma intensificação das atividades de advocacy, né? Então, com a criação de um projeto que chama Projeto Aliadas, né, que era voltado para fazer lobby parlamentares, e da criação das frentes parlamentares LGBT, né, que reuniam parlamentares que iam atuar no Congresso em prol dos direitos LGBT, e a criação de setoriais LGBT em diferentes partidos, né? Então, nos anos 2000 se multiplicam os setoriais, né? Lembra que eu falei que o PT foi criado em 92? O do PT foi o primeiro, né? Uhum. O PSTU criou em 94. Então, durante muitos anos, só PT e PSTU tinham, né? A partir de 2006, vários partidos começam a criar, então também há esse processo. Ah, entendi. E aí tem esse cenário ali nos anos 2000, né? Na virada dos anos 10, né, que a gente observa uma inflexão conservadora, tem uma mudança nessa relação, né, do movimento com o Estado, né? Então, tipo, a Dilma ela é menos afeita ao diálogo com movimentos sociais, em parte porque era uma postura dela mesmo, mas em parte também porque ela sofria pressões de grupos religiosos conservadores desde a eleição e depois já durante o governo, né? E aí houve um deslocamento, né? Porque essa relação do poder executivo truncada, né? Um parlamento bastante conservador, né? Houve um deslocamento, né? De uma relação com o executivo para uma
para demandas relacionadas ao judiciário, né, voltadas para o judiciário. Então, isso marca muito essa passagem dos anos 2010. E aí, por que eu estou contando tudo isso, né? Porque, diante da possibilidade de diálogo com o Estado que havia nos anos 2000, né, e das dificuldades, né, de engajamento eleitoral que são próprias, né, é, das candidaturas, né, ou seja, tipo, dificuldade de financiamento das campanhas, né, enfim, a abertura dos partidos dessas candidaturas, etc. Eu acho que, ao longo dos anos 2000, sobretudo, né, os sujeitos LGBT, eles acabaram se fazendo de outras formas de diálogo com o Estado, né? Não eram necessariamente a via partidária, né? Então, eram formas que eram as atividades de advocacy, né? Então, tipo, atividades de lobby, ou mesmo engajamento social, em participação social, então, tipo, conselhos, conferências, né? Então, esse primeiro ponto, acho que tem um pouco isso, assim, acho que esse deslocamento ajuda a entender um pouco o aumento dessas candidaturas, né? Acho que um segundo ponto é o contexto político atual, como eu citei, né? Aí nas entrevistas que a gente fez de um projeto, a gente entrevistou 30 dos candidatos LGBT e QIA+, aqui de São Paulo nas eleições passadas para vereança, e foi muito presente essa resposta de que era o contexto que os fazia se candidatar, né? O governo Bolsonaro foi muito citado, né? Então, tipo, essa coisa do contexto acho que também ajuda a entender um pouquinho isso. E o terceiro ponto, né, dessas mudanças nas regras eleitorais, eu acho que mudanças do sistema eleitoral, é importante citar porque o financiamento nas campanhas eleitorais ele é um elemento fundamental. Assim, né? Em 2020, por exemplo, houve duas mudanças importantes que afetaram, ainda que diretamente, pessoas LGBT que resolveram se candidatar. O fundo eleitoral, né, que é um recurso público destinado aos partidos para organizar as campanhas e tal, ele passou a ser distribuído às mulheres e aos negros e negras na mesma proporção de mulheres e negros e negras em cada partido. Tem alguns indícios de que isso foi fraudado, etc, mas ainda que tenha sido, né, na eleição passada, representa um movimento importante, né, um marco importante para aumentar a longo prazo a diversidade. Isso acabou ajudando indiretamente candidaturas LGBT, como as candidaturas de mulheres trans negras, né, que passaram a ter acesso a esse fundo. Em 2018, né, o TSE ele autorizou a utilização exclusiva do nome social em candidaturas trans, né? E além de ser importante para as pessoas trans, né, no enfrentamento de uma violência simbólica, né, pode se tornar mais fácil elas se candidatarem, etc. Tem também um outro impacto, porque na medida que elas mulheres trans podem usar o nome social, elas podem fazer parte da cota de mulheres, né, nas candidaturas, né? Isso também é um impacto importante para essas candidaturas, especialmente candidaturas, na minha percepção. Nunca tinha pensado nisso. E, e aí, enfim, eu acho que elenquei esses pontozinhos. Eu acho que eles são indicativos, né, de que esses sujeitos puderam romper essas barreiras, né, que dificultam a ambição política, né, ver como uma possibilidade, né, a engajamento eleitoral e tal, e começam a ver com mais que haveria uma possibilidade de êxito, né, nesse processo. E aí, só que aí, esse é outro ponto que eu queria dizer, né? Só que esse aumento, né, das candidaturas, né, não era garantia de sucesso, né? Entendi. E aí acho que tem outros pontos que a gente precisa pensar por que essas candidaturas conseguiram mais sucesso nesse ano de 2020, né? E eu acho que talvez tenha três pontos, né, que podem ajudar a gente a pensar, mas aí são conjecturas, coisas que eu acho da minha cabeça, assim, Tá, que não deixa tem eu só te pesquisas falar. ainda. A gente tem 5 minutinhos agora. Pode falar, Acho que eu só para consigo. te localizar. Tá. Pode falar. Eu falei demais, né? Imagina, é por isso mesmo. Pode falar. Não, eu acho que tem três pontos, assim, mas são conjecturas minhas que Tá. ainda são de pesquisas para de fato Uhum. demonstrar isso. Tá? Um primeiro, eu acho que pode ser uma maior receptividade por parte do eleitorado em relação a essas candidaturas LGBTQIA+. Um segundo, né, uma maior abertura dos partidos em relação às candidaturas LGBTQIA+. E um terceiro, né, as inovações nas formas de engajamento eleitoral com as candidaturas coletivas. Né? Ah, verdade. Eu acho que é um ponto interessante. E aí, desse primeiro, né, eu não vou falar muita coisa porque não tem pesquisa, né, é difícil de afirmar que de fato há uma receptividade maior do eleitorado, né, e Uhum. tal.
Em relação ao ponto 2, né, sobre a abertura dos partidos em relação à temática LGBTQIA+, né, as candidaturas e tal, na disputa eleitoral, né, os partidos eles vão apostar, em geral, em candidaturas viáveis, né? E aí, né, enfim, é super, é quase perverso isso das candidaturas viáveis, porque em geral vão ser candidaturas de homens, brancos, héteros, tal. Tanto porque essas candidaturas elas são mais palatáveis, né, no eleitorado, mas também porque candidaturas viáveis supõem que muitas vezes são pessoas que já estão, né, na máquina pública e, enfim, elas têm exposição, né, elas têm, etc. Elas conseguem se manter, elas não se reelegem, né? Então, muitas vezes, a dificuldade de novas pessoas entrarem, né, na representação política, enfim, nos espaços de representação. E nessa, né, tipo, os partidos priorizando as candidaturas viáveis, as pessoas LGBT, pessoas negras, mulheres, vocês ficam negligenciadas, né? Sim. E aí, nesse projeto que eu citei, de entrevista que eu citei que a gente fez, né, a gente percebeu que, eu não vou citar todos os dados, mas a gente percebeu que uma questão muito importante, né, era a questão do financiamento de campanha, né? Então, aqui em São Paulo foram eleitos 6 pessoas LGBTQIA+, né? A Erika Hilton, a Lona Alves pelo PSOL, o Tami pelo PL, Fernando Holly pelo Patriota, e em candidaturas coletivas, como candidatas, né, a Carolina Yara e a Samara Sóstenes, ambas pelo PSOL. E aí, assim, né, a gente olhou nos dados do TSE e tal, não sei o quê. 33 candidatos, eles tiveram uma renda entre 0 e 46 mil, né? 6 candidatos tiveram recursos dentro da faixa de 50 mil e 85 mil. E 10 candidatos tiveram recursos dentro da faixa de 93 mil até 233 mil, né? E uma candidata não declarou os recursos. Das 6 candidaturas que foram eleitas, né, todas elas tiveram recursos acima de 90 mil. Então, tipo, a financiamento importa. E aí tem, assim, o caso do Holly e do Tami, né, embora sejam candidatos bastante distintos, eles têm algumas coisas em comum, né? Um capital político não está atrelado necessariamente à defesa dos direitos LGBTQIA+. No caso do Tami, ele possuía já, né, desde antes das eleições, muita exposição midiática. O Holly estava tentando se reeleger, né? Então são casos específicos, né? Mas as candidaturas do PSOL, que são todas as outras 4 candidaturas LGBT que foram eleitas, né? E aqui é um parênteses, né? O PSOL elegeu 6 pessoas. Desses 6 candidatos, né? 2 eram pessoas LGBTQIA mais negras, né? Como candidatas principais, né? E outras 2 eram pessoas LGBTQIA mais negras também, que foram eleitas como parte de mandatos coletivos. Essas candidaturas do PSOL, né? Ela expressa uma abertura do partido, né? A essas demandas. Inclusive porque o PSOL ele, foi o único partido no ano passado que divulgou decisões internas que estavam relacionadas ao tema do financiamento da campanha de pessoas LGBTQIA+, nas eleições de 2020. Então, o partido ele decidiu que ele daria um acréscimo para essas candidaturas, né? Então, Entendi. por exemplo, se um homem branco fosse ter X, as candidaturas LGBT teriam X mais 15%. Tá. Então, o pessoal estabeleceu, né, internamente esse tipo de política. Entendi. Então, há, por parte dele, parte especificamente, pelo menos não, que a gente sabe por enquanto, uma atuação ativa, né, na priorização dessas candidaturas, né, Sim. A que gente outros tem, tiveram sucesso. a gente tem Ah, um desculpa. minuto. Não, imagina, a gente tem um Tá. minuto. Uma pena, porque eu queria continuar falando sobre. Imagina. Então, deixa eu ver só. Peraí. E só para falar dessa coisa das candidaturas coletivas, né? Ó, em 2016 foram 13, né, no Brasil. Uhum. Em 2020 foram 257. Então, tipo, esse número aumentou muito. Sim. E aqui em São Paulo, né, pela primeira vez a Câmara vai contar com 2 mandatos coletivos, né? Ambos são do PSOL e ambos com a presença de pessoas LGBTQIA+, que receberam bastante voto. E aí eu acho, né, que o fato de ter 2 pessoas trans, né, eleitas em mandatos coletivos talvez seja bastante significativo. Esses mandatos podem estar servindo como uma via de acesso para grupos marginalizados, né? Sim. Porque, em termos ideais, né, esses mandatos coletivos, eles permitem que mais pessoas participem, que mais pautas sejam colocadas, né? Uhum. Que mais verba seja dada, né? Que tenha mais mãos para fazer a campanha, né? Enfim, então parece tudo muito bom, né?
Só que esse modelo, ele não está regulamentado ainda, né? Então, tipo, ele exige que as pessoas que estão envolvidas, elas decidam como é que as coisas vão acontecer, etc e tal. E há o risco, né? Ele sempre existe, de que algumas pautas fiquem meio negligenciadas, ou que algumas pessoas, né, ali do mandato fiquem um pouco, né, enfim, não tenham tanto destaque, etc e tal. E algumas dessas críticas, né, foram feitas inclusive pela Erika Hilton. Ela fez parte do mandato coletivo, Sim. isso lá em 2018, né, para a Leste, e ela Uhum. acabou rompendo, assim, né, e ela trouxe essas questões, né, justamente, tipo, de muitas vezes ter um mandato com um foco de atuação tão amplo, etc, às vezes não acaba não sendo aquilo que se esperava que fosse, na prática, Entendi. né. Uhum. Então, embora apareça algo, e eu tô curioso para ver, né, desenrolar nesses mandatos coletivos, né, como é que vai ser a atuação, etc. Tem essas questões também que a gente só vai saber conforme for Conforme acontecendo, né. acontecendo. Entendi. É. Ah, João, eu quero muito te agradecer. Queria que a gente pudesse conversar mais, mas daqui a pouco cai e aí eu não consigo salvar e eu fiquei meu preocupada em não Deus. consegui salvar. Mas obrigada pela sua participação, pela sua paciência em explicar tudo pra gente. Foi um prazer ter você aqui, viu? Obrigada mesmo. Não, eu que agradeço e desculpa que eu falei demais Não, não tem problema aí as perguntas, nenhum. nem teve perguntas, né? Imagina, foi Se teve ótimo. É pergunta, bom nem mesmo. deu A para gente gosta fazer. que vocês falem para a gente entender, para a gente saber. É ótimo. Obrigada, viu, João? Até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Sim, Tchau, tchau. beijo. Beijo.